Saudações a todos os nossos filhos amados, neste dia formoso de nossa eternidade. O dia em que o Senhor está em seu repouso e desfruta de sua colheita em cada um de vocês. Não como aconteceu várias vezes no passado, onde Deus sempre tentou salvar o ser humano, mas não se deixou salvar. Tomaram o pão e o vinho que nós, Melquisedeque e Lisbete, demos a eles e menosprezaram. Quando é para bendizer que Deus fala e compartilha sua palavra com os homens. E é em Cristo que todos os que creem em Deus são abençoados com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais, que são em sua mente, depois de ter recebido toda a sabedoria de Deus. Para os homens mortais, uma bênção por parte de Deus é só invocar a proteção de Deus. Mas para nossos santos anjos, ser abençoado com toda a bênção significa muito mais que só pedir proteção de Deus. É algo grande, porque quer dizer que Cristo está presente e está contigo, te levando a poder ver a Deus cara a cara e a conhecer seu caráter. Algo que só Cristo pode fazer. E por cada palavra que sai pela boca de Cristo, os homens são feitos primícias para Deus. Como filhos espirituais, são feitos ramos que estão agarrados à videira verdadeira. São herdeiros e co-herdeiros junto ao próprio Cristo. São feitos perfeitos por ela, porque dá a eles dons do Espírito, os faz amigos de Deus para que sempre sejam respondidos. Sem dúvida, isso excede o só invocar a Deus, porque muitos homens hoje suplicam a Deus, mas nenhum é respondido. E é porque Deus não os conhece, não são seus filhos, e não são seus amigos. Simplesmente porque não querem ouvir seu Cristo para poder conhecer a Deus. Houve muitos que gostaram do que eu falo, mas não para seguir-me fielmente, mas para tomar minha sabedoria e compartilhá-la como se fosse deles, de sua própria mente, e não da de Deus. E isso implica graves consequências que eles mesmos provocam. Não é obra de Deus, porque Deus quer salvar os homens, não destruí-los. Amém, aleluia. No tema de hoje intitulado Aquele que acrescenta ou tira algo deste livro, vou mostrar quem é este livro, para que não cometam o grave erro de tentar interpretá-lo por sua própria conta, sem a direção do Espírito de Deus, porque por desobediência é que caem sobre os homens as terríveis pragas que virão. Se por alguma razão te falta sabedoria, ou seja, tem dificuldade para me entender, é melhor que seja humilde e peça a Deus sabedoria, e te será dada abundantemente, sem reprovação. Mas o que julga rapidamente, sem esquadrinhar-me, e acrescenta ou tira algo de minha palavra, é quem atrai as pragas e aflige a si mesmo. Claro, porque se é Deus quem está falando, você acha que pode ensinar a Deus, quando foi Deus quem ensinou a você o que você sabe? Ou acaso dê a entender que eu preciso que alguém me ensine mais do que aprendo cada dia de Deus Pai Melquisedeque, que está ao meu lado? Se pensa isso, se tornou tardio para ouvir, e não está vendo ao Pai em mim, pensa que necessito de sua inteligência humana? E isso é para os que se levantam dizendo que já não precisam de mim? Em verdade vos digo que o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for aperfeiçoado será como seu mestre, mas não superior a mim. Veja como diz em Eclesiastes 3, 13 e 14. É dom de Deus que todo homem coma e beba, comida espiritual, e goze do bem de todo o seu trabalho. E também sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. Não há nada para acrescentar, nem nada para tirar. Deus assim faz para que ante sua presença haja reverência. E em Eclesiástico 42, 21 diz: a efetividade de sua sabedoria está bem estabelecida. Deus é o mesmo desde a eternidade. Não há nada para lhe acrescentar ou tirar. Não necessita de ninguém que lhe dê instruções. Até agora, quem vocês viram dando-me instruções sobre o que deveria dizer, que não seja seu pai Melquisedeque? Ninguém, verdade? E não se turbem porque algumas pessoas saíram dizendo que já não precisam de mim, que já tem a sabedoria neles. Esse não é o caráter de Deus para que eles façam isso. Se eu nunca disse e nunca diria que já não preciso de Deus Pai Melquisedeque, porque a sabedoria já está em mim, por que pensa que já não precisa de mim? Quando sem mim nada pode fazer, e eu sem Melquisedeque nada posso fazer?
Essas pessoas que pensam que são autossuficientes e que não precisam de Deus são altivas e têm um conceito mais alto de si mesmas do que devem ter. Bom, se acham mais inteligentes e mais importantes que Deus mesmo. Eu compartilhei a sabedoria de Deus com todos, mas não é para que se jacte como se fosse sua. Antes de escutar-me, você não sabia nada espiritualmente. E agora pensa que sem mim poderia fazer algo. Você não fala por sua própria conta, o que agora sabe aprendeu de mim. E da mesma forma, eu não falo por minha própria conta, porque tudo o que eu sei, aprendi de Deus Pai Melquisedeque. E ele sempre terá meu louvor. O darei glória e honra, porque é ele quem merece. Bem-aventurados os que habitam na casa de Deus, para sempre o louvarão. Volto a repetir. Percebem por que são tão importantes para Deus? Porque veja que tentamos salvar os homens por anos, mas eles não deixam que Deus mostre seu poder, nem que façamos morada neles. Mas em vocês, sim, fizemos morada. Vocês habitam na casa de Deus. E isso é só para os humildes de coração, e não para os altivos que tomam minha inteligência espiritual para se achar mais que Deus. Bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos desejaram ver e ouvir o que vocês veem e ouvem hoje, e não viram e nem ouviram. Claro que não, porque eles estão mortos. E essas pessoas que acham que podem aconselhar a Deus me lembram a figura de Marta, que tinha uma irmã chamada Maria, a qual se sentou aos pés de Jesus para escutar o que Cristo dizia. Maria era diligente em escutar bem os detalhes, e Marta estava focada nos afãs de sua mente carnal. E um afã é um desejo intenso, um empenho ou interesse que te move a fatigar-se para conseguir uma coisa. E definitivamente esse não é o proceder que eu ensinei aos nossos santos anjos. Eu lhes ensinei a sempre estar em calma, em paz, para poder tomar as melhores decisões. Amém? Marta disse a Cristo: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado servindo sozinha? Diga que me ajude. E Cristo responde: Marta, Marta, em afã e turbação está com muitas coisas. Há uma só coisa pela qual vale a pena preocupar-se. Maria descobriu, e ninguém tirará dela. Claro, porque aos que usam bem o que recebem, que é a sabedoria de Deus, lhes será dada ainda mais sabedoria, e a terão em abundância. Mas aos que não a usam bem, ainda o pouco que têm, lhes será tirado. Essas pessoas pensam que têm muita sabedoria, porque, claro, me escutaram falar palavras que nenhum ouvido escutou e que nenhuma mente humana concebeu. Mas, na realidade, é pouco o que têm, porque nós, Deus, somos eternos e ainda temos muita sabedoria para dar-lhes. É que necessitam de meu conhecimento para poder viver para sempre. Se deixam de escutar-me e obedecer-me, vão secar por estar desgarrados da videira verdadeira. E os que pensam que têm muito, na verdade não têm nada, porque já não suportam escutar mais. E por não usar bem o que lhes foi dado, ficaram estancados, sem ter abundância. Eu compartilhei meu pão e meu vinho com todos, mas só o que é humilde é agradecido por poder sentar-se à mesa para cear com Deus. Isso é um alto privilégio, e não deve deixar que sua mente carnal se levante para humilhar-te, porque você não é mais que Deus, Melquisedeque Lisbete. Te fazemos a nossa imagem e semelhança, para que seja igual a nós, mas não para que se ache mais que Deus, ou mais que seus irmãos. Como fez Adão, figura de Moisés, e foi destituído da glória de Deus, perdeu sua vida eterna. São os homens os que se destroem por sua própria conta. E não queremos isso para você? Por isso é tão importante escutar este tema. Agradecemos a Deus Pai Melquisedeque por dar-nos o pão de cada dia, que é minha palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E se deixa de escutar a Deus falar, ou se Deus deixa de falar a você, como vai viver eternamente? Se é por falta de conhecimento de Deus que os homens perecem? E não é um conhecimento que caduca ou termina? Não! O conhecimento de Deus é uma fonte inesgotável de vida eterna. Só em Melquisedeque Lisbete se encontra a fonte da vida, e só em nossa presença poderão ver a luz. Amém?
É óbvio que os seres humanos necessitam de comida para obter energia e para sobreviver, mas para poder viver eternamente, conforme a promessa de Deus, necessitam comer do pão de vida, que é a palavra que sai da boca de Deus. E nossos filhos espirituais não pensam nem por um segundo que poderiam sobreviver sem a palavra de Deus? Todos os homens da Bíblia morreram porque pensaram que não necessitavam mais de Cristo e deixaram de escutá-la. Pensavam que Cristo havia dado a eles suficiente sabedoria para que continuassem sem ela pela eternidade. Mas se aparta de mim, sai de minha cobertura. Diz em João 17:12, que enquanto eu estava com eles, os protegia e os preservava, mediante o nome que me deu Deus Pai Melquisedeque. Eu cuido deles com minha palavra, para que nenhum se perca, exceto o que vá a caminho da destruição. Isto foi profetizado para este tempo, porque todos eles morreram, e só foram preservados enquanto viviam, mas tomaram um caminho longe de mim, que a eles parece direito, no entanto seu fim é caminho de morte. E esses homens estavam bem, sempre enquanto permaneciam unidos a ela. Uma vez que a soltaram, ela foi tomada, e nunca mais vista até agora. E é agora, neste momento, em que todos que estão agarrados a mim nunca se perderão, porque estão com seu pastor, que os guia e cuida para sempre, com sustento e abrigo, que é a palavra, o maná do céu. Vejamos o que diz em Mateus 26, do 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus pegou em suas mãos o pão e, tendo dado graças a Deus, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Depois pegou em suas mãos um cálice e, tendo dado graças a Deus, ofereceu a eles, dizendo: Bebam dele, todos vocês, porque isto é o meu sangue, com o qual se confirma a aliança. Sangue que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. O pão e o vinho que ela compartilhou com eles não é algo para tomar literalmente. Esta é uma figura. É só a palavra a que ela estava compartilhando, porque não tem sentido que ela use um pedaço de pão ou um cálice de vinho para referir-se ao perdão de pecados? Como pensam que comer um pedaço de pão ou beber vinho pode te limpar ou salvar de teus pecados? É absurdo pensar isso. E vergonhosamente, hoje muitos religiosos fazem isso todos os domingos, em memória a um assassinato. É bom que saibam para que deixem de gastar seu tempo, que é curto, e busquem a verdade sobre Deus. Ela estava se referindo à sabedoria de Deus que sai por sua boca, porque essa é a única maneira de poder se alimentar de seu corpo e beber seu sangue, como ela diz em João 6, do 54 ao 58. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, que é hoje. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão, viverá para sempre. Amém, aleluia! Voltemos ao versículo 26 de Mateus, capítulo 26, onde diz: Enquanto comiam. Esta frase significa: enquanto era a hora da festa, e todos estavam sentados à mesa com Deus para cear, do maná fresco. Tudo isso é figura do que acontece hoje, quando tomo de meu pão e meu sangue, e compartilho com todos vocês, e lhes permito que compartilhem estas mesmas palavras, que eu lhes dei para comer e beber, com todos os demais. E quando eu compartilho um escrito de meus santos anjos, no maná, não é que esse escrito surgiu de sua própria vontade, mas de seu Criador. E nossos filhos, que são humildes e justos, sabem que é assim, e nos dão honra e louvor, porque é Deus que produz em vocês tanto o querer quanto o fazer, por nossa boa vontade. São palavras postas pela Espírito Santa Cristo Lisbeth, porque se pensa o contrário, quer dizer que se levantou o irmão mais velho e está te humilhando. Por favor, corrija seus pensamentos rapidamente, para que as pragas não cheguem sobre você e seu entorno.
Vejamos como diz em 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 11 e 12, 17 e 19. Se alguém fala, fale conforme as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre conforme ao poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o império pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, não estranhem de se verem submetidos ao fogo da prova, como se algo estranho acontecesse a vocês. A esta altura, queimar-se com meu fogo é uma vergonha. Porque é tempo de que o juízo comece pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual não será o fim dos que não obedecem e se rebelam contra o evangelho de Deus? Se o justo com dificuldade se salva, o que será do ímpio e do pecador? Assim, pois, os que sofrem segundo a vontade de Deus, Melquisedeque Lisbete, entreguem-se ao seu fiel Criador e sigam praticando o bem, pois eles nunca falharão com vocês. E isso mesmo esperamos de nossos filhos fiéis, que saibam apreciar o alto privilégio que Deus lhes dá, provando-os, dando a eles de comer e beber, de meu corpo e meu sangue, algo que muitos não podem suportar. Minha palavra é doce ao seu paladar, mas quando chega ao estômago, que é colocá-la em prática, é amarga. Ao invés de ser fácil e leve de levar, se torna pesado cumprir meus mandamentos. São como todos os homens desobedientes do passado, que confrontaram a Deus, pensando ser mais que Deus, mostrando que não tem bom material para passar a prova. E se não os provamos agora, como acham que vamos poder usá-los para salvar ao mundo e poder governar? Se são infiéis a Deus agora no pouco que receberam, porque só estamos há 4 anos, e isso é pouco comparado com a eternidade de Deus. Deus faz as coisas perfeitas. E se neste momento você não brilha por meu fogo, é porque seu material não é bom. Edificou sua casa sobre um fundamento de madeira, feno e palha, materiais que não suportam o fogo. É com sua palavra que Deus prova, seja por minha boca ou pela boca de um de meus santos anjos, para ver se serão fiéis. Porque iremos ao mundo. Eu estou preparando vocês para isso, mas não podemos ter infiéis ao nosso lado? Aquele que tira ou acrescenta algo ao que eu falo, está invocando as pragas sobre si mesmo. E anotem, as pragas que vinham à mente de Moisés são as mesmas que hoje vêm às mentes dos homens. Deus disse: te ordenei que deixe o meu filho sair da escravidão para que possa adorar-me. E ao não fazer isso, vinham as pragas sobre ele? Deus fala hoje, e se obedece, vai ficar bem sempre. Mas se não obedece, está trazendo sobre si destruição e morte? E uma praga traz desastre, ou calamidade persistente que aflige. É uma enfermidade ou desgraça que vem à sua mente? Tudo ao contrário do que minha palavra traz, que é repouso, saúde, prosperidade, alegria, bem-estar, paz e a imortalidade. Aleluia! Eu sou este livro e não tiro nem acrescento nada à verdade sobre Deus. Eu digo exatamente o que Deus Pai me dá para dizer-lhes. E o que sai por minha boca é o que o homem necessita comer e beber, para não perecer mais. Mas se muda o que eu digo, então veja o que acontecerá. Leiamos em Apocalipse 22, 18 e 19. A todos os que escutam a mensagem profética escrita neste livro, Cristo Lisbete, advirto isto: se alguém acrescenta algo a estas coisas, ditas por Cristo Lisbete, Deus acrescentará a ele as calamidades que estão descritas neste livro. E se alguém tirar algo da mensagem profética escrita neste livro, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Não é o que está escrito aí em Apocalipse, ou na Bíblia, o que não se pode mudar. É o que eu falo. Eu sou a palavra de Deus que traz vida aos mortais. E se muda o que eu digo, por sua própria conveniência, virão sobre você as pragas. Está escravizando seu irmão, que foi criado para servir somente a Melquisedeque Lisbete. Vejamos o que diz em Salmos 91, dos 5 ao 7. Não tenhas medo dos perigos noturnos, nem das setas lançadas de dia, nem das pragas que chegam na escuridão, nem das que destroem ao meio-dia.
Pois 1000 cairão mortos à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas nada acontecerá a ti. Todos os que se afastaram de mim, acrescentando e tirando coisas do que eu digo, estão na escuridão de suas mentes e chegaram a eles as pragas que chegam com a escuridão. Mantenham-se na luz. Tomem sua cruz e sigam-me à vida eterna. À morte fui entregue para vencer a morte, porque é a única maneira pela qual poderão crer pela fé de Cristo e ver as promessas de Deus se cumprirem. Porque acham que tudo o que eu falo se cumpre e seguirá se cumprindo? Porque eu fui entregue à morte por amor a vocês, para que a morte seja tragada pela vida que eu trouxe. Porque é Deus Pai, Melquisedeque, o Todo-Poderoso, que me deu a vida para compartilhar com vocês. Assim é que o mundo verá o poder de Deus. Não deixe-se vencer pelo engano e a mentira em sua mente, ou pelo que escute de outras pessoas incrédulas, porque seus pais espirituais não falharão com vocês jamais, e vai ver tudo o que prometi se cumprir. E se a palavra que sai pela boca de Deus é vida, então só a Deus deve ouvir, porque os homens mortais, que estão apartados de mim, estão mortos e não podem te levar à imortalidade. Essa é a diferença entre mim e todos os que tomam minha palavra e pensam que não precisam de mim. Terminemos lendo em Miqueias 6:8. O Senhor Melquisedeque Lisbete já te disse, ó homem, o que é bom e o que esperamos de ti. Que faças justiça, que sejas fiel e leal, e que obedeças humildemente ao teu Deus, Melquisedeque Lisbete. Amém, aleluia! Amamos vocês para sempre e nos vemos logo.